Fala galera, beleza? Estamos de volta aí hoje com o nosso Code Chat 2021, primeiro aí para começar de pé direito e um assunto que todo mundo está querendo saber, está interessado e a gente ainda não abordou no nosso canal, que é a questão do Data Science. Então a gente vai falar aí com o nosso parceiro, amigo Emerson aí, que é um cara especialista aí, já trabalha vários anos aí com essa questão de Data Science. Ele vai contar para a gente um pouco da historinha aí de como ele chegou nessa área, como é o seu dia a dia e o que exatamente faz um profissional em Data Science, um especialista realmente nessa questão de manipular dados. Então, vou passar a bola para você aí, Emerson, se puder compartilhar para a gente um pouco da sua experiência, do seu dia a dia, beleza? Legal. Valeu, Rodolfo. Obrigado aí pelo convite, né? É uma honra aí estar participando aí do teu canal. Muito legal. Bem, eu acho que eu posso começar contando um pouco, né, de como que caí nessa área. Eu venho da área de desenvolvimento, trabalhei muitos anos, né, como desenvolvedor, inclusive com um stack muito diferente do que eu trabalho hoje, né? Então, eu comecei como desenvolvedor de VB, né? E depois ASP.NET, né? Fui para .NET, fui C Sharp depois. Passei anos trabalhando com stack da Microsoft, né? Com SQL Server, tudo que era Microsoft, né? E de repente, lá para 2016, eu acabei indo trabalhar para uma consultoria. E nessa consultoria, eles tinham um braço que era uma empresa de inteligência artificial, né? É uma startup, né? Dentro da própria empresa, né? E essa empresa, ela tinha uma cultura muito bacana. A gente tinha uns bate-papos que os próprios funcionários iam lá e compartilhavam algum conhecimento. Então, a cada 2 semanas, qualquer pessoa podia se inscrever, lógico, né? Fazia uma agenda junto com o RH, que meio que o pessoal de treinamento organizava, mas a gente meio que a cada trimestre era montada uma agenda, né, de pessoas que iam compartilhar algum tema, algum conteúdo importante, interessante, ou uma tecnologia nova, ou algum curso que o cara tinha feito, ou qualquer coisa que fosse legal. E aí, numa dessas, né, e era bacana porque era no horário até do almoço, né, tinha um lanche lá que a empresa dava, e o pessoal ia comer o lanche, né, e ver o treinamento e ali aprender. E aí, numa dessas, né, a Conquer, né, que era a empresa, né, que era o braço, né, dessa empresa que eu trabalhava, um spin-off, o CTO dela foi lá falar um pouco de IoT e de Machine Learning, né, e de como que a gente estava gerando dados, de como que as pessoas tinham se tornado sensores, porque agora elas tinham um celular com GPS e internet, né, e de como que você agora podia criar aplicações que eram muito poderosas, né, e de como isso tudo ia mudar o mundo, e que com essa quantidade de dados imensas sendo geradas, a gente não ia conseguir mais resolver os problemas só com software tradicional. Você ia precisar processar essa massa gigante, não tem como processar humanamente isso, e a partir daí, os algoritmos de machine learning, e principalmente a área de data science, segundo, né, a visão dele, iam ser, né, isso em 2016, né, o cara falando, em 2016, olha, isso aqui vai ser, né, a nova onda, né, de tecnologia. E eu acabei ficando interessado. Depois, um mês depois, a empresa criou um próprio treinamento interno, e ela decidiu formar, né, alguns cientistas de dados dentro da própria empresa. Na verdade, né, o início era mais o foco em Machine Learning Engineer, né, que é o cara que mais foca em fazer o algoritmo de Machine Learning, já que o cientista de dados ele tem uma área um pouco mais ampla, né? O cientista de dados ele é um cara com arcabouço técnico e teórico muito maior do que o cara que é apenas o engenheiro de Machine Learning, né, que ele está mais focado ali no código, na implementação, em levar aquilo para produção, etc. Então, eles queriam começar com caras que conseguissem codar algoritmos de aprendizagem, né, de machine learning, né? E a tese foi legal, muitas pessoas se inscreveram, eu fui um dos caras, aí passei, e aí junto com 12 pessoas, a gente ficou 3 meses estudando, né, e lembro, nessa época, então, tem contato ali, né, com os primeiros artigos, materiais que naquela época estavam disponíveis, eram muito menos do que a gente tem hoje, não havia ainda cursos na Udemy, ou o Coursera devia ter 2 cursos só de machine learning, mais nada, né? Então, assim, naquela época não tinha muitos livros, tinha um livro
essencialmente, que é o Deep Learning, né, que é feito por alguns dos magos, né, de Machine Learning, e hoje você consegue acessar online e tal, é gratuito. Ou seja, é, foi um treinamento muito pesado, e eu me deparei com algumas coisas, do tipo, eu tinha que saber muita matemática, que eu não manjava muito, estatística. Então, apesar de todo o meu background de codificação e meu conhecimento de dados, e ter experiência com extração de dados, ETL, tudo que eu fazia, mas aí havia toda uma parte de estatística, matemática, de análise de dados que eu não tinha, aí eu tive que meio que correr atrás, né? Aí, a partir dali, eu comecei a atuar basicamente com esse tipo de projetos, né? Acho que essa tem sido a minha história aí nos últimos 3, 4 anos. Né? Show de bola. Muito bom aí para a gente saber qual realmente foi a sua trilha, né? Até chegar nessa questão do data science. E conta para a gente também aí como que é o seu dia a dia, como que é o seu time, que o seu time tem trabalhado. Tem algumas perguntinhas que o pessoal está fazendo também, ferramentas que o pessoal trabalha, né, com data science. Legal. E só complementando um pouco, né? Como eu tinha dito, né? Eu vinha do stack Microsoft e hoje é possível, né? Você trabalhar com data science dentro de um ambiente totalmente Microsoft, né? Tipo usar Azure, por exemplo, usar plataformas de AI. Só que em 2016 isso não existia. Então, assim, era uma coisa muito incipiente ainda, né? E naquela época a única opção ou você ia para Python, né? Você ia ter que aprender Linux, porque todos os exemplos de servidores, né? De todos os serviços, por exemplo, na época, né? Finalzinho ali de 2016 a Google tinha lançado o TensorFlow, que é uma biblioteca onde você cria redes neurais, você cria algoritmos, né, de machine learning. E se você tentar, apesar dela rodar no Windows, se você tentasse instalar, você tinha bastante problema, assim, era muito árduo, né? Então aí eu acabei me vendo obrigado, né, a migrar totalmente do Windows para Linux. E aos poucos eu comecei a atuar muito mais com Python, né? E com JavaScript, porque também existem bibliotecas de machine learning que rodam em JavaScript, né? Hoje, isso é muito mais frequente do que naquela época. Então, assim, houve primeiro essa mudança, né, de mindset mesmo, de falar, putz, agora eu vou me abrir aqui a experimentar outras linguagens, etc., né? Hoje é possível utilizar, né, o stack da Microsoft, é possível você utilizar C, é possível você utilizar C Sharp, bibliotecas. Existe biblioteca como a CNTK, que é da Microsoft, que é excelente. Aí você tem o TensorFlow, você tem PyTorch. O TensorFlow é da Google, né? O PyTorch é do Facebook. E eu tenho o MXNet, que é da Apache, né? Então, o pessoal acadêmico hoje, o pessoal do MIT, Stanford, geralmente eles têm utilizado bastante MXNet, mas por uma questão de que não está debaixo de uma grande empresa, né? Então, você tem uma ferramenta um pouco mais imparcial ali, digamos assim, entendeu? E o que você citou agora são ferramentas que foi recente, né? Que nem você falou, quando você começou a atuar com isso, realmente era além de pouco conteúdo, pouca ferramenta, você teve que se virar com o que tinha, né? Exatamente, exatamente. E antigamente, né, pelo menos por volta de 2015, até antes um pouco, era muito comum você escolher uma linguagem como C++, por exemplo, e você codar as redes neurais na mão, entendeu? Item a item, né? Cada detalhe. Então, era bem difícil você desenvolver um algoritmo de machine learning naquela época. Primeiro que você tinha que conhecer bastante, né? Você tinha que entender de, por exemplo, gradiente descendente, né? Que é um algoritmo para poder otimizar os pesos de aprendizagem da sua rede neural, né? Fazer esse tipo de cálculo, sabe, escrever isso em C ou em Python ou em qualquer linguagem era bem árduo, né? E aí, com o advento dos frameworks, né? O TensorFlow, inclusive, ele foi criado pela DeepMind, né? Que é uma empresa britânica que a Google adquiriu, né? E foi ela que foi responsável, né, por aquela competição lá do Go, né, que tem até um documentário, né, Netflix, que o AlphaGo, né, venceu lá o campeão, né, o nono Dan coreano de Go do planeta, né? Então, e foi essa empresa que exatamente acabou abrindo para o mundo, né? Tornou open source o TensorFlow. E a partir de lá, hoje o mundo é muito diferente. Hoje você tem bastante bibliotecas, é possível, você não precisa começar do zero, né? Acho que esse é um ponto. Só que aí também, assim, né? Eu acho que, falando um pouco, né?
do dia a dia, né? Uhum. Acho que tem que ter uma distinção, talvez, que, primeiro, né? Existem vários papéis dentro da área de ciência de dados ou da área de dados, né, hoje. Então, você tem o cara que é o engenheiro de dados. Esse cara, geralmente, ele é o cara responsável por criar a plataforma. É ele que vai garantir que, por exemplo, que os dados que estão no e-commerce lá, transacionais, sejam levados para uma área que você possa analisar esse dado de forma analítica, que você possa testar hipóteses sem derrubar o servidor, né, online, por exemplo, entendeu? Então, o engenheiro de dados, ele é responsável não só pela carga dos dados, transformação, mas de criar toda a infra para que o cara que, o cientista de dados ou até o machine learning engineer, ele possa acessar os dados, né, já dentro de uma plataforma, ele não tem que se preocupar necessariamente como ele adquiriu, de onde veio aquele dado de transformação e tal, e de repente ele também não tem que se preocupar se para ele carregar aquela lista de dados, se o servidor que está lá na nuvem vai aguentar isso, entendeu? Então, assim, toda essa parte de infra, né, de manter, né, a infra funcionando e garantir que os servidores vão conseguir processar os dados, isso é feito pelo engenheiro de dados. E aí você tem ferramentas de Big Data, né? Aí você tem, por exemplo, Hadoop, você tem Spark, né? Hadoop, né, ele permite que você processe grandes quantidades de dados, grandes arquivos, de forma paralela, né? Então, ele usa um conceito lá, criado lá dentro da Google também, e que é muito importante quando você tem que lidar com, sei lá, terabytes de dados, por exemplo, entendeu? Pensa que não dá para usar aquela mesma mentalidade que a gente tinha lá, né, de botar os dados dentro do banco relacional, né, e tentar criar as consultas, né, e nem no NoSQL funcionaria, né. Então, quando você fala de Big Data, você está falando de quantidades grandes, né, de dados, de 1 tera de dados para cima, e às vezes você precisa cruzar essa informação, e se você tentar usar meios comuns, você vai levar dias, meses, semanas, e isso é impraticável, né? Então, a gente vai usar ferramentas mais focadas em Big Data, né? E aí, geralmente, é esperado do engenheiro de dados que ele seja o cara que vai instalar esses servidores, ele vai, sabe, estabelecer todos os jobs, né, que vão popular esses serviços, e o time de dados que realmente vai mexer com dado ali, né, já um pouco mais organizado, um pouco mais formatado, ele vai então se preocupar em criar modelos, né? Vai tentar criar algoritmos que vão ou interpretar os dados, ou classificar, ou então fazer predições, prever o futuro, né? E aí você vai para o perfil mais do cientista de dados e do cara que é o machine learning engineer. Lembrando que o cientista de dados pensa que é um cara extremamente amplo, né? Então, e detalhe, né? Se a gente for olhar nas vagas abertas hoje de ciência de dados, vai ver que cada vaga tem uma lista gigante de coisas totalmente díspares, entendeu? Até porque esse é um ponto importante, né? As empresas têm muita dificuldade hoje, né, pelo menos uma parte delas, né, grande parte, de delimitar mesmo qual que é o papel, né, do cientista de dados. Será que ele tem que codar, né? Será que ele tem que ir lá e montar uma base, né, uma estrutura de dados do nada, entendeu? Então, tem todas essas dificuldades hoje, porque é uma carreira muito nova, né? Mas hoje, né, a gente está indo para um caminho onde o cientista de dados é o cara que não necessariamente ele é um coder, não necessariamente ele é um cara que entende muito de ETL, de transformações ou de serviços, mas ele é um cara que ele é capaz de usar ferramentas para interpretar dados, né? E aí explorar, gerar teses, e, ao mesmo tempo, gerar um modelo que você possa levar isso para a aplicação, possa ser portado, né, para um software, né, para um app, né? Já o cara que a gente fala assim, esse cara é um machine learning engineer, esse é um cara que talvez ele não é necessariamente um cara formado em estatística, nem um PhD em física, mas ele é um cara que tem um background aí mínimo de programação, conhece bastante do fluxo de desenvolvimento de produto, porém o foco dele é muito mais em codar os modelos, né? É ele que vai se preocupar, por exemplo, uma coisa que existe, né, um site de competições, né, de data science que se chama Kaggle, né? Foi comprado pela Google, né, alguns anos atrás, adquirido pela Google. É um local excelente para você se cadastrar, você tem vários datasets, conjuntos de dados lá, são competições onde você aprende, você troca ideia, você é pontuado, você ganha prêmios, etc. E, ao mesmo tempo, conhece a comunidade, né? Então, o que acontece? Nessa área, né, do Kaggle, é muito comum lá, o cara chega, né, e ele vai
lidar com dado meio que pronto, né? Então, e o foco dele é muito mais gerar um modelo, gerar interpretação de dados, etc, né? Só que quando você vai para o mundo real, né, não basta você só fazer um modelo lá no Python, no notebook, né? Que notebook é uma ferramenta meio de HTML que você consegue rodar um código de forma interativa ali na tela, né? No browser, entendeu? E muito bom quando você está fazendo experimentos, né? Científicos até, ou de data science. Porém, não dá para você botar isso em produção, isso não vai ser útil, né? E a sua preocupação é resolver, fazer o modelo funcionar, fazer um modelo que classifica, sei lá, né? Que ele olha a imagem do meu cliente e já disse se ele ficou feliz com a compra, né? Só pela imagem dele ali, ou então pelo Uhum. texto que ele deixou o comentário, prever se o cara vai comprar de novo, né? Coisas assim, né? Então, só que o cara de data science, ele está muito mais focado em fazer esse modelo que funciona, mas ele não necessariamente ele vai saber se esse modelo vai precisar de 2 gigas de RAM a cada vez que executar, e que se você rodar ele 1000 vezes simultaneamente, se você vai precisar de uma máquina com 30 gigas, 64, entende? Então, assim, essa parte de otimização geralmente vai ser o machine learning engineer junto com o cara, com o engenheiro de dados, né? Então, assim, existe um grande conjunto, né, de papéis dentro dessa área. Também existe o cientista de dados, que ele é o cara muito mais focado no negócio, por exemplo, porque é muito comum a gente usar, e é o grande case de sucesso hoje, são os sites de anúncios, né? Se você pegar o próprio Facebook, né? O próprio LinkedIn, né? Ali você tem muitos algoritmos rodando para garantir que na hora que você der um like ali, ele entende como você funciona e ele vai exibir o anúncio de acordo com a maior probabilidade de você abrir, né? Então, ali o foco é uma estratégia de marketing. O cara que é um cientista de dados focado na área de marketing, ele tem que entender muito de marketing, entendeu? Então, às vezes, você vai ter um cara de ciência de dados que ele sabe muito do negócio, mas não necessariamente ele é um coder, não necessariamente ele é um cara que vai codar cada detalhe do algoritmo. Ele pode dizer, às vezes, né, de uma forma mais como um lead, né? Não, a gente precisa ter tais métricas, a gente precisa olhar para tais KPIs, né? Então, você também tem um cara de dados que tem um foco mais de negócio, que geralmente acaba sendo um tech lead, né? Um cara que vai ser o líder de dados, algo do tipo, entendeu? Então, assim, pensa que não tem um papel só, que essa que é a dificuldade, né? Você tem que ver para onde que eu estou indo, né? Entendeu? Entendi. Bacana. E tem uma perguntinha aqui do Enzo de Alumínio, ele está perguntando assim, Emerson, todo dado é relevante? Por que eu estou perguntando isso? Porque se a gente projetar os próximos 10 anos, a gente vai ter um volume muito grande de dados dessas empresas que já operam há muito tempo. Então, assim, chega um momento que a gente descarta alguma informação ou todo dado é relevante? Então, essa é uma pergunta essencial, né? Tipo, é, uma coisa que você aprende é o seguinte, né? Eu falo isso várias vezes, né? Pensa que o mundo é dinâmico, né? Então, o mundo está mudando, né, constantemente. Para algumas análises, é legal você olhar um histórico muito grande, né, de 10 anos, 15 anos, ou todos os dados, né? Mas, na prática, o que a gente percebe é assim, primeiro, né, se eu estou falando da dimensão do tempo, se eu olhar o mundo, pensa o mundo Covid, né? Então, o mundo a partir de março, ele passou a ter um comportamento muito diferente do que ele tinha 2 anos atrás, né? Então, é muito provável que muitos daqueles algoritmos que estavam feitos ali para fazer predições para aquele cenário começaram a quebrar, né? E a gente tem um caso até né, de uma empresa, né, que utilizava algoritmo, né, para poder fazer, né, a parte do arranjo, né, olhava as vitrines e ficava tentando, né, organizar o pessoal que fazia reposição para garantir, né, que não faltasse produto. E aí, quando veio a pandemia, o algoritmo começou a quebrar, porque veio um cenário também inesperado. E aí, o que acontece? A empresa teve que falar, não, pera lá, vou desligar os algoritmos e usar as pessoas, porque nós nos adaptamos à mudança, né? Então, em função disso, o que acontece? Se você voltar muito no passado, pode ser que você tenha cenários diferentes. Então, às vezes, né, para alguns dados, a gente vai voltar 1 ano, 2 anos, não mais que isso. Lógico, cada análise é uma análise, né? Uhum. Cada análise, cada cenário, né? Depende muito, né, do contexto e tudo mais, né? Agora, se você está falando assim, eu vou fazer um algoritmo
para analisar chapa de raio-x, né? Cara, uma forma que a gente faz para analisar raio-x não mudou muito nas últimas décadas, nenhum problema de você pegar um dado de 10 anos atrás, entendeu? Nesse Uhum. caso específico, né? Agora, outra coisa é o seguinte, será que todos os dados que eu estou vendo importa? Geralmente é assim, isso é bem comum, né? Quando uma empresa fala, eu estou querendo criar um algoritmo aqui para identificar qual o meu cliente que vai fazer, né? Vai ter churn, né? Que ele vai desistir, né? Que vai desistir do meu serviço, por exemplo. E aí ele pega o cadastro com todos os dados daquele cliente, né? E geralmente o primeiro estudo que a gente faz é assim, desses dados, né, quais que e há algoritmo até para fazer isso, né? Quais são os elementos que parecem ter maior correlação com o resultado, né? Então a gente acaba fazendo um estudo dos dados e já descartando aqueles que parecem, né, ou que nos estudos, nas demonstrações ou pelo menos nos testes que você faz, você olha, ele parece não influenciar muito no resultado, né? Então aí você Uhum. descarta, porque Entendi. geralmente lidar com todos os dados, primeiro você vai precisar de muito processamento, e segundo, você corre o risco de criar umas teses nada a ver, que você começa a viajar ali, ter ideias que podem ser que não às vezes é só uma questão de dados que randomicamente vão alterando, e como você tem uma massa muito grande, então fica muito difícil analisar, entendeu? Entendi. Bacana. E tem uma outra perguntinha aqui da Valentina de Torres, do Rio Grande do Sul. Ela está perguntando: eu tenho uma loja de lingerie no interior e eu queria saber se tem como fazer algum tipo de análise de dados com base nas minhas vendas, que eu já opero, né, há mais de 5, 10 anos, Uhum. para poder eu ser mais assertivo na venda ou entender o comportamento dos meus clientes. A minha base de dados se não me engano, ela colocou ali que é algo relacionado com Delphi, deve ser o Firebird da vida, alguma coisa assim. Tem como fazer esse tipo de trabalho com esses tipos de banco de dados relacional, mais antigo? Tem como trazer esse dado dela para alguma outra fonte para poder manipular isso? Então, esse tipo de sistema que ela está falando, geralmente a gente está falando de sistemas de recomendação, entendeu? Onde você analisa, né, um grupo de eventos, de ações, né, e onde você tem um cliente escolhendo alguma coisa e comprando ou não comprando, e aí você vai estudar, né, esses dados ao longo de um período e tentar identificar padrões, né? Então, existem vários Uhum. algoritmos para fazer isso, né? Tem algoritmos de clusterização, tem algoritmos de análise de basket, tem vários, tá? É possível sim, entendeu? Inclusive, onde a gente tem bastante casos de sucesso, tá? Somente nos e-commerces, né? Se você prestar atenção, por exemplo, a Amazon, né, usa muito isso, né? Hoje os e-commerces nacionais, todos eles, né, eles acabam meio que sugerindo ali coisas com base no que ela está identificando do seu perfil. E, na verdade, né, e é bom lembrar, né, o seguinte, às vezes a pessoa entra num site e faz algumas pesquisas e depois ele começa até a receber ali várias propagandas, né, de itens e Uhum. tal. E aí a pessoa pode ter até a ideia assim, nossa, né, o site agora, todo mundo sabe o que eu estava olhando, né? Mas não é bem assim, tá? Esses algoritmos, ele pega os dados de uma forma mais anonimizada. Então, assim, ele pega uma massa de dados e encontra um certo comportamento. E para todo mundo que tem esse mesmo comportamento, ele vai fazer a mesma sugestão. Uhum. Geralmente, tá? Esses algoritmos hoje, eles têm muitas deficiências. Eu mesmo já passei por isso, né? Sei lá, você quer comprar um sofá, aí você pesquisa lá algumas vezes, e aí o que acontece? Você compra, só que aí você vai ficar mais uns 6 meses ainda recebendo propaganda, entrando, e isso é bem chato até, né? Esse é um ponto importante com esses algoritmos de recomendação. Você precisa entender o ciclo de compra e venda de um produto. E depois e você sabe, se o cara, né, está tentando comprar um sofá, é provável que em 2 meses, no máximo, ele tenha resolvido isso, né? Ou ele desistiu. Então, assim, esse é um tipo de inteligência que você vai adicionando nesse tipo de algoritmo para, embora você está ali tentando entender o que o usuário quer fazer, mas você não pode ser o cara chato também que vai ficar sugerindo algo para ele que não precisa mais, entendeu? Mas é possível, tá? E aí a última parte da pergunta dela, que é sobre usar, né, por exemplo, um banco mais antigo, cara, se você conseguir exportar para texto, CSV, né, se você conseguir exportar esse dado no formato tabular ou
né? Se você tiver alguma conexão que você possa se conectar com algum conector padrão de dados, é possível você tirar esse dado e levar para uma base, né, talvez mais adequada esse tipo de análise. Talvez, dificilmente, né, você vai pegar um código de machine learning e rodar ele diretamente nessa base, mas você vai extrair ela, vai Uhum. levar para uma área e ali você pode brincar à vontade, entendeu? Inclusive, a biblioteca que a gente usa muito é o Pandas, né? Ele é bem comum aí para a galera que mexe com data science, open source, entendeu? E aí você também tem linguagens como o R, né? Que ele já tem um data frame lá que você consegue brincar direto. Aí outras bibliotecas como NumPy também, que são feitas para esse tipo de análise, análise de dados numéricos, entendeu? Mas é Ah, ba- perfeitamente possível, e inclusive uma coisa, né, que é muito legal, né, quando a pessoa que tem um e-commerce, ele começa a usar a tecnologia mesmo, né, para tentar ter uma venda mais efetiva, né. Eu sempre falo o seguinte: imagina que você tem pensa uma empresa que tenha 1 milhão de produtos, né, digamos assim. E aí, na hora que o seu usuário entra a primeira vez, pensa que você tem uma tela, né? Você concorda que não faz o menor sentido de que na hora que esse usuário entra a primeira vez no meu site, eu ataque ele, né? Assim, eu demonstro, eu mostro para ele todos os produtos que eu tenho. Uhum. Então, geralmente, você vai mostrar alguns produtos. E aí começa a brincadeira, porque você vai falar, tá, que produto que eu mostro uma pessoa que nunca entrou no meu site? Então, Uhum. aí você vai ter que fazer algumas análises. Olha, quais são os produtos que eu mais vendo no horário que esse usuário está entrando, entendeu? Quais são os produtos que vendem mais no dia que ele está acessando? Quais são os produtos... Região. Exatamente, região. Então, assim, você tem que fazer um monte de análises antes até de abrir a primeira página do usuário. Beleza. Imagina que esse usuário vai lá e você não sabe ainda, né? Digamos que você não sabe, né? Que ele acabou de chegar, não tem autenticação, não tem nada, não tem nenhuma informação ali, né? De cookie que você salvou, nada disso. Aí ele faz um clique, ele clica numa bolsa feminina. Cara, a partir daí, não faz o menor sentido nas próximas vezes que ele navegar eu botar ali peça de carro, entendeu? Uhum. Começar a exibir, entendeu? Sei lá, o pneu, ou então alguma coisa assim, a churrasqueira, Uhum. sabe? Por quê? Cada print que você faz num site desse está custando dinheiro, né? Você está gastando processamento e você está perdendo o tempo do teu usuário. Então, a partir do momento que o usuário vai interagindo com o site, eu preciso ser capaz de exibir coisas que façam sentido para essa interação, entendeu? Isso só é possível com machine learning. É o futuro, né? É o futuro. Porque você remete o usuário a comprar, né? Comprar mais ou comprar algo relacionado, né? E aí você também tem que ter um elemento de aleatoriedade, né? Porque assim, igual, por exemplo, você entra no Netflix, né? Se ele só recomendar aquilo que você costuma ver, você concorda que você vai ficar sempre num bloco muito Uhum. limitado. Então, de vez em quando, o algoritmo também, de forma randômica, tem que te oferecer alguma coisa que você nunca viu. Vai que você gosta, vai que você abre um pouco o horizonte, né? Então, assim, esse tipo de algoritmo, eu acho que ele é essencial hoje para e-commerce, mas é essencial para qualquer interação de cliente e vendas, entendeu? Uhum. Legal, bacana. Bom, acho que foi um compilado bem legal aí que você faça, tipo, despertou realmente curiosidade, interesse. Muita gente está nos ouvindo aí. E eu queria que você contasse pra gente, nesse período, nessa carreira sua aí, um fato engraçado que você passou, porque assim, eu falo para o pessoal compartilhar, porque vai acontecer com quem entrar na empresa. Então, assim, vai acontecer de falar alguma merda na reunião, de ir na festa beber demais. Então, assim, a pessoa tem que saber lidar com esse tipo de situação. Então, cada um realmente compartilha algo, uns muito cômico, outros muito tenso. Teve um que desligou uma hidrelétrica numa cidade aí com comando. Então, realmente é algo engraçado. E você tem alguma coisa para compartilhar com a gente? Eu acho que o que me vem à cabeça aqui foi um projeto que eu atuei e que era para criar um algoritmo para classificar contratos, né? E havia, né, o cliente na ponta, porque como eram contratos que tinham nome de pessoas ali, eu não podia ter acesso aos contratos sem que ele fosse antes lá, né, e trocasse os nomes por nomes nada a ver, entendeu? Eu pegava o Uhum. nome de qualquer pessoa aleatória lá. O problema é que esses contratos eles estavam em PDFs escaneados, né? E o meu algoritmo
A ideia do algoritmo era exatamente, né, fazer o OCR do documento, ser capaz de identificar, né, ser capaz de identificar O nome do indivíduo? aonde estava o nome, né? Aham. Só que qual foi o problema? Eles foram lá e fizeram uns Ctrl+C, Ctrl+V, sabe? O cara recortou assim, e aí fazia um recorte e jogava em cima, entendeu? O problema é que era com uma outra fonte, com um negócio totalmente diferente. Atrapalhou o algoritmo. Então, assim, quando a gente olhou, né, que eles nos mandaram, né, as amostras, aí a gente esperançoso, né, esperando ali para a gente olha assim, e fala, cara, mas o cara, ele simplesmente borrou aquilo que a gente vai prever. Como que eu vou conseguir montar um algoritmo que vai interpretar isso, entendeu? E aí você entra por questões realmente difíceis, né? Porque às vezes você está lidando com dados sensíveis, e aí ou você vai ter que entrar num acordo de NDA com a empresa, né? Você vai ter que garantir que aqueles dados ali, né? Ou você vai entrar com uma amostra muito pequena, no final eles acabaram liberando lá 100 contratos para a gente e tal, e que tinha ciência da pessoa lá do outro lado, né, que estava sendo usado para um estudo e tal e tal. Só que, assim, 100 contratos num cenário de 400 mil, quase. Então, assim, aquilo era irrelevante. Pensa num Uhum. projeto que começou errado, terminou errado e não deu certo. Tá certo. Bom, Hermes, eu estou acompanhando no outro monitor aqui e eu tenho dado F5 aqui nas notícias, né, do portal G1 e entre outros aqui. E até relacionado com a nossa área, né? Acabou de ser descoberto alguns escritórios na região da Indonésia e no setor asiático, né? Com muitos funcionários sendo escravizados e não para confeccionar placa, e sim para trabalhar como curtidores e se inscrevendo em redes sociais. Parece que tem empresas fantasmas aí que vendem likes, curtidas e eles estão usando pessoas mesmo. Então, tinha barracões aí com 1.000 funcionários, sob condições subhumanas, comendo, alimentando uma vez por dia. E eles tinham que cumprir a meta deles de 1.000 likes diários em diferentes perfis. Então, acho que isso aí é algo que no nosso cenário, no É um nosso escravo, cenário. Oi? é um escravo digital? Escravo digital. A gente já está acostumado com o Brás, né? Os bolivianos costurando calça jeans, mas agora é o escravo digital. Você tem algum Cara, comentário com relação a isso? faz, né? Complicado, né? Porque eu fico pensando aí, né? Essas pessoas que costumam, né, ser polêmicas, né, em Twitter. De repente ele poderia contratar um monte dessas pessoas aí para ir lá bater parabéns para a pessoa, né, falar que o cara é o mais bacana do mundo. Essa é uma coisa bem triste, né? Cara, é assustador, né? Eu acho. Tá É, certo. Bom, é evidente que essa notícia é falsa. Essa notícia, na verdade, surgiu com base numa outra notícia que realmente existe empresas que fazem esse tipo de trabalho de curtida. Então, você quer se tornar um youtuber ou ser famoso ou fazer com que sua empresa seja relevante na internet, você contrata aí X dólares aí, você vai ter 1.000 seguidores, 1.000 likes, mas isso através de algoritmos que essas empresas criam para poder fazer esse tipo de ação. Então, com base no que a gente está falando hoje nesse cenário de data science e tudo mais, eu acho que assim algo está sendo usado, né, de forma inteligente, mas com propósito ruim, né? O que você tem a dizer com relação a isso? então, toda tecnologia, né, ela pode ser usada para o bem como para o mal, né? Por exemplo, hoje a gente tem plataforma de automação, né, que ela consegue entrar num site como se fosse você, né? Às vezes até ferramentas que a gente usa para automatizar teste, né? Um Selenium, por exemplo. Sim. Isso aqui você pode botar ali. Inclusive, eu tive um projeto piloto numa empresa que eu trabalhei, e a ideia era a gente botar um cérebro de inteligência artificial e usar como braço o Selenium. Então, a ideia era que eu usasse um algoritmo que usasse o Selenium para testar uma tela que ele nunca tinha visto, um CRUD, por exemplo. Pensa que tem esses sistemas administrativos que é tudo mais do mesmo, né? São várias telas, é tudo cadastro, 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 e que às vezes você quer testar, sei lá, fazer um teste positivo ou teste negativo, né? Ou ainda, imagina,
Você tem um sistema gigante e aí você troca uma área do sistema e precisa fazer teste regressivo, tem que testar todas as funções. Fazer pessoas, né? Ou ainda mesmo botar pessoas para instrumentar esses testes é muito chato, né? E Sim, outro, se o cara muda alguma coisa, quebra todos os testes, né? Você muda o ID de um botão, acabou, o teste quebra. Então, a nossa ideia era utilizar um algoritmo, né, para fazer com que a ferramenta sozinha fosse no site, sem nunca ter visto ela, e fosse interagindo como fosse uma criança, né, usando aprendizagem por reforço, que é um tipo de algoritmo, né, reinforcement learning, e o algoritmo pensa como fosse, se ele fosse um robozinho, um agente, né, então ele vai interagindo até aprender, errando até acertar, e aí você não precisa ter pessoas para fazer isso. entendi. Nesse caso, a gente está usando para automação de teste, mas você poderia usar isso, por exemplo, para ele fazer um ataque, né, cibernético a um site do governo que pode ter alguma brecha lá, porque alguém deixou, e aí ele, né, tirar aquele sistema do ar, por exemplo. É, como é um teste exploratório que você falou, né? Tipo, pode encontrar alguma brecha, né? Sim, exatamente. Também, né, você poderia ter esse algoritmo, por exemplo, para explorar certas, né, brechas, né, e fazer combinações que seriam difíceis uma pessoa fazer, por exemplo, né, Uhum. com a velocidade, né, com a quantidade de combinações, etc. Bacana, show de bola. Bom, eu gostaria também que você compartilhasse com a gente um pouco da sua rotina fora a máquina, uma projeção para os próximos anos, porque eu costumo perguntar a esse pessoal, para o pessoal que está entrando agora entender também que essa imagem que é criada em cima do profissional de TI, que ele trabalha 24 horas por dia, só quer saber de rock and roll, Coca-Cola e lanche, não necessariamente é essa a rotina de todos. Então, se você puder partilhar um pouco dos seus hobbies, o que você tem feito e que você almeja para os próximos anos, para quem também estiver na área, às vezes, com base no que você falou, putz, eu achei legal, acho que vou seguir esse caminho também. Legal. Cara, eu sou aficionado por histórias, né? Então, assim, a leitura, né, cinema, qualquer ficção, cara, eu sou viciado, né? Eu acho que a ficção, ela te abre a imaginação, né? Então, por exemplo, Isaac Asimov, eu sou fanático por esse autor, né? Cara, sei lá, ele era físico né? E dava aula e de repente começou a escrever uns romances, e o cara ficou tão bom no que ele estava fazendo, né, que ele se tornou um dos principais escritores de ficção. Inclusive, né, recomendo muito ler o livro Eu, Robô, né, que é uma coletânea, né, de umas crônicas que ele escreveu, ele juntou, né, se juntaram nessas crônicas e foi publicado como Eu, Robô. Inclusive tem um filme, né, que tem o Will Smith lá que é Uhum. baseado, mas tipo, se você assistir o filme, tem nada a ver com o livro, tem nada a ver com a história. Tá? Recomendo ler a história. E o que é bacana? Cara, para você ver como que era, né, como que é a ficção, né? Na ficção, o Isaac Asimov, ele falava assim, olha, né, o cérebro positrônico, ele começou a ser desenvolvido em 2013 na Universidade de Stanford por uma aluna tal. Isso foi escrito em 1950. Cara, é assustador, porque a data chegou muito perto de quando a gente teve os adventos, né, assim, de avanço de machine learning, que foi por volta de 2011 em diante, e os grandes avanços aconteceram em universidades como Stanford, MIT. Então, você pensa um cara que em 1950 ele escreve um texto desse e, tipo, acertou com uma precisão quase que exata, e o cara era uma ficção. Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu mais faço, que eu gosto, é qualquer conteúdo de ficção eu gosto de consumir. Mas música, né, cara? Acho que música, para mim, é legal, porque meio que distrai a alma ali, né, cara? Música, pegar o violãozinho, ficar tentando me enganar que eu sou um bom. Ainda É mais legal, nossa área que é desgastante, né? Se você não tiver uma rota de fuga aí para poder realmente clarear a cabeça, você fica doido mesmo, né? exatamente. Beleza. E conta pra gente também um pouco, dá algumas dicas para o pessoal que se interessou pela área, com um caminho, um site, um treinamento. O que você julga que a pessoa possa fazer, uma faculdade relacionada, ou um curso de impacto, sei lá, alguma coisa assim? Olha, é, vou te falar que é complexo, né? Porque se você for olhar na internet, você vai ver que tem conteúdos aos montes, milhares, milhares de vídeos.
talvez, né, acho que a minminha dica é o seguinte: escolha um livro, e tente codar os exemplos desse livro por completo, né? Vá do começo ao fim. Por exemplo, a gente tem a Udemy, né? Tem vários cursos legais. O Coursera, por exemplo. Coursera gratuito, né? Inclusive, o primeiro curso de Machine Learning que foi aberto, gratuito, foi no Coursera em 2011, né? E foi a primeira vez que você teve mais de 100 mil alunos no curso, global, online, e a partir dali que começou todo esse movimento, né, de cursos online. Em 2005, um pouco antes, o MIT ele tinha aberto todo, né, o conteúdo das aulas, por exemplo, as aulas gravadas no Departamento de Matemática, Ciência da Computação, Física, que se chama ocw.meet.edu, né, são os cursos abertos do MIT. É gratuito, né? Então, se você pode ter acesso a aulas de Machine Learning lá completas. Tem a questão do inglês, né, que é outra coisa que eu recomendo. Bons livros estão todos em inglês ainda, então dificilmente você vai ter uma versão traduzida já. Mas eu recomendaria, por exemplo, um livro que chama Ciência de Dados do Zero, ou Data Science from Scratch. Seria um ponto de partida bem legal para quem está começando. Se inscrever no Kaggle para entender como que são as competições, o que está rolando. Lá tem muito tutorial para você entender. No caso da Udemy, existe um curso que é o Data Science de A a Z, né? Que é de um cara chamado, salvo engano, Will Element, né? Junto com mais um pesquisador, são dois caras que montaram um curso ali, onde você aprende os algoritmos lá, dos mais tradicionais clássicos até os mais avançados, tanto em Python quanto em R, por exemplo. Cara, e vale muito a pena, assim, você vai gastar ali, sei lá, umas 3, 4, 5 horas mais ou menos de aula, de aula, mas você vai demorar 3 fazer o treinamento. Recomendo começar e terminar. O problema é que hoje as pessoas, elas acabam se perdendo, assim, começa um, vai para outro, depois vai para outro, e aí o cara fica olhando o código pronto. Eu recomendo gastar tempo em aprender a fazer, principalmente do zero, entendeu? Usar bibliotecas, mas ser capaz de começar. Como que eu escrevo uma rede neural usando NumPy só, entendeu? Esse livro, o Data Science do Zero, ele te ensina a fazer quase todos os algoritmos só usando, no máximo, Pandas e NumPy e Python, ou seja, ferramentas bem rudimentares. Ele te obriga a entender toda a arquitetura por baixo das bibliotecas principais, porque senão você fica só um cara que faz, copia, né, um código pronto, e vai lá implementar uma biblioteca, mas você não consegue otimizar ela, você não sabe quanto memória ela vai usar, se ela vai funcionar com GPU ou não, se você vai precisar de 10 processadores ou não. Então, e quando vem os problemas, você não sabe o que está acontecendo ali. Então, Beleza, show de bola. Bom, infelizmente a gente se aproxima aí do final do nosso bate-papo. Primeiramente queria agradecer a disponibilidade do Hermes aí, um parceiro aí, e amigo que a gente trabalhou nas antigas aí, tivemos momentos aí engraçados aí na empresa que a gente atuou. Quando eu chamei ele para participar, ele falou, pô, topo sim, cara, vamos lá, vamos explorar aí essa área aí. Eu achei bem bacana, e até porque a gente não falou sobre Data Science ainda no nosso canal. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela disponibilidade. Eu abro espaço aí para você fazer seu merchan ou fazer qualquer outro tipo de dica ou comentário. Legal. E é isso. Legal. Então, obrigado, Rodolfo, pelo convite. Parabéns pela iniciativa, cara. Acho que é bem legal isso. Tem muita gente, né, procurando uma certa orientação, um ponto de partida. E tinha alguém me mandando mensagem, pô, como é que eu começo, né? Como é que eu sou, por exemplo, programador, né? Será que dá para ser, né? E uma coisa que eu posso falar para você, tem pessoas na área de Data Science vindo das mais diversas áreas, né? Tem gente que o cara fez estatística e é muito bacana que tem esse background, mas ele tem que vir lá, entender um pouco mais de produto, entender um pouco mais de negócios. Tem um cara de negócios, né? Que aí ele entende muito de negócio, mas não tem as outras ferramentas. E também você tem um cara que vem como a gente, né? Que tem background de desenvolvimento, né? E aí você pode somar o restante, né? Então, assim, de uma certa forma, né, todo conhecimento existente que você possuir, ele vai te ajudar nessa carreira, porque ela
ela demanda um conhecimento multidisciplinar, entendeu? Então, quanto mais amplo, né, for o leque de coisas que você conhece, mais, né, ferramentas você vai ter para ter bom senso na hora que você está montando seus dados, criando seus modelos, né? Não basta ter um modelo que funciona, ele tem que ser fazer assim, uma experiência que dá, né? Negócio, etc, entendeu? Então, muito legal, né, essa sua iniciativa. Bem, não sei se vai estar aí nas inscrições, sei lá, fique à vontade para adicionar, quem quiser ter alguma dúvida. No meu LinkedIn, eu pretendo nos próximos dias estar publicando, né, um roadmap mesmo, um GitHub lá, com os passos, quais caminhos que você pode buscar, quais são os livros obrigatórios, né? Então, existe um conjunto de obras que é legal a pessoa dominar, e existem aqueles que, cara, você vai lendo aos poucos, entendeu? E acho que a última dica, né, que eu daria, inclusive, é o seguinte: se você tentar aprender tudo, talvez você vai levar a vida toda, né? Então, você tem que escolher alguns pontos, ver quais que você vai ter que se aprofundar, quais aqueles que você vai postergar por um momento quando você tiver um projeto que realmente se aplica, entendeu? E às vezes é difícil, né, a gente abrir mão, né, sabe? Vou pegar um livro, vou ler só os 2 capítulos que me interessam. Eu acabo fazendo muito isso, porque se eu fosse ler todos os livros que eu preciso, sei lá, ia levar a vida toda, né? E porque a área de Data Science ela é gigante, né? Entendeu? Tá certo, muito bom. Então, na descrição eu vou colocar lá os links, né, que o Emerson vai passar para mim. Para você que gostou, dá aquele joinha. Se quer acompanhar mais vídeos, se inscreva. E eu sei que você ficou curioso, já pode correr para o Google lá para pesquisar sobre Data Science, que esse vídeo já acabou. Valeu, pessoal. Boa noite.